O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 20, diz que Jesus, ao aproximar-se dos discípulos caminhando sobre as águas, disse então para todos eles: não tenham medo, sou eu. Essa é uma das passagens mais emblemáticas do Novo Testamento, porque mostra Jesus caminhando sobre as águas durante uma grande tempestade em que os seus discípulos estavam enfrentando o mar em fúria e estavam todos prestes a naufragar. Esse texto me chama muito a atenção porque os discípulos estavam no mar amando de Jesus. Jesus os havia mandado atravessar o mar até chegarem do outro lado, do lago de Tiberíades, ali o mar da Galileia. E é interessante que, mesmo obedecendo a Jesus, eles foram envoltos em uma grande tempestade que fez com que eles ficassem apavorados. Jesus vem ao encontro deles e a passagem deixa claro para a gente que eles ficam com medo ao perceber aquela imagem que estava vindo em direção a eles. Eles ficam com medo e pensam que era um fantasma. Mas só depois que Cristo se apresenta que eles vão perceber de fato que aquilo não era fantasma coisa nenhuma. Aquilo era a provisão do próprio Deus vindo em direção a cada um deles. Era o Senhor Jesus vindo em meio à tempestade, caminhando por cima da água para poder acalmar toda aquela fúria do vento, toda aquela fúria da água. Por que eu estou te contando essa história? Nós estamos passando por um momento semelhante. É claro que não estou falando de água, de mar, de vento, mas estou falando dessa grande pandemia de coronavírus que se abateu sobre todo o mundo. Talvez você esteja em casa pensando: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Talvez você esteja dizendo: Senhor, por que o Senhor não se apresenta a mim? Por que o Senhor não se revela? Por que o Senhor não resolve essa situação? Por que está acontecendo isso? Talvez você que esteja assistindo esteja pensando o seguinte: mas eu tenho feito a vontade do Senhor, eu não mereço estar passando por isso, porque eu tenho sido fiel à palavra de Deus. Os discípulos nessa passagem, eles estavam obedecendo uma ordem expressa de Jesus. Jesus mandou com que eles fossem em direção ao outro lado do mar. E sabe o que é mais interessante? Que mesmo eles estando obedecendo à vontade de Deus, eles foram envoltos por aquela tempestade. Muitas das vezes nós achamos que por estarmos no centro da vontade de Deus, nós estaremos livres de todas as intempéries dessa vida. Mas a palavra do Senhor deixa claro que, assim como nasce o sol para o justo, nasce o sol para o ímpio também. Nós estamos nessa terra e estamos fadados a passar por coisas boas e por coisas ruins. Mas uma coisa é certa: no meio dessa tempestade nós podemos ter a certeza que o nosso Senhor Jesus, ele não nos desampara. O texto diz que quando eles foram em direção ao mar, indo atravessar para o outro lado, Jesus subiu para cima do monte, e lá em cima do monte Jesus orava e ele conseguia vê-los passando por grande dificuldade. No momento certo, depois de muito tempo, quando eles estavam remando, no momento em que todas as forças deles já estavam se esvaindo, Jesus aparece com a solução e Jesus traz então a salvação sobre todos eles, livrando-os da morte ali no meio do mar. Assim eu quero te dizer que enquanto nós estivermos confiando nas nossas próprias forças, enquanto nós estivermos achando que somente a medicina irá resolver essa situação, enquanto nós estivermos achando que o homem é capaz de resolver tudo isso sem Deus, nós vamos falhar, nós vamos perecer em alto mar. Mas no momento em que nós percebermos que a nossa força é limitada e que nós precisamos de fato nos arrepender e voltar para o nosso Deus, nesse momento nós vamos conseguir percebê-lo vindo em meio à tempestade para nos dar o livramento. Nesse momento, então, nós vamos entender que aquilo que nos causa medo, aquilo que tem se levantado contra nós, está sempre no controle do nosso Deus. Você tem noção disso? A provisão daquilo que os discípulos precisavam veio em meio à tempestade. E a palavra que Jesus deixou para eles foi: não tenham medo, sou eu. E com isso eu quero encorajá-lo a perceber Jesus se revelando a você em meio a esse tempo de crise. Perceber o Senhor cuidando de você. Talvez ele não responda aquilo que você deseja no momento em que você deseja, mas uma coisa é certa: assim como ele estava no alto daquele monte e percebia tudo que os seus discípulos estavam passando, ele sabe exatamente o que você está passando, e no momento certo ele vai estender a sua mão e, se preciso for, te resgatar de dentro d'água, te resgatar do lamaçal do pecado. O importante é: creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. O mesmo Jesus que mandou o vento cessar, que mandou o mar se acalmar, é o mesmo Jesus que pode, com uma simples palavra, acabar com todo o sofrimento que você está passando, acabar com toda essa pandemia, acabar com toda essa situação de crise. Mas uma coisa é certa: nós precisamos compreender que a força dos nossos braços não é capaz de trazer essa bonança. Nós precisamos do Senhor. Se tirarmos Deus dessa história, iremos naufragar, iremos fracassar. Mas se entendermos que Ele é por nós, poderemos nos alegrar na presença dEle, porque Ele vai mudar essa situação.
Eu convido você a orar aí onde você estiver, pedindo a Deus para que você o perceba, porque ele tem se revelado a você em meio a toda essa tempestade. E quando você perceber, você não temerá mais, porque você saberá que Jesus já estará contigo no barco. E quando ele está no barco, ainda que a tempestade venha, você sabe que naufragar você não vai. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se te abençoou, curta, se inscreva no canal do Ministério Levanta e Anda, ative o sininho para você poder receber as notificações dos nossos vídeos. Vou tentar colocar um vídeo por dia aqui para abençoar a sua vida. E o apoio que eu peço de você é que você compartilhe e nos ajude a divulgar para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.